Eu estou aqui com a psicóloga Ellen Moraes. Ellen, obrigado pela presença, um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Agora, Ellen, o que é esse tal de relacionamento abusivo? Bom, primeiro você já roubou minha fala no início do programa, né? Porque você explicou direitinho, nem precisava eu estar aqui com você. Bom, relacionamento abusivo é justamente aquilo que você falou no início. É quando a pessoa acaba ultrapassando os limites emocionais, né, do parceiro, ou de um filho, ou de um aluno, ou seja, da outra parte envolvida. Então, tanto emocional quanto físico. Infelizmente, às vezes chega a acontecer o abuso físico, né? Mas o emocional é mais comum e mais camuflado, e aí que é o perigo. Eu acho que a gente estava conversando aqui, né? Acho que o relacionamento abusivo, o motivo talvez seja o mesmo, que foi o que eu falei brincando com a Gabi, né? Que é a gente despeja as nossas frustrações em cima da outra pessoa, mas acho que talvez, aí não sei, aconteça de forma diferente em cada tipo de relacionamento. E aí talvez a gente possa falar um pouquinho em cada um. E aí talvez eu queria falar o que é mais falado, talvez. Começar falando sobre o que é mais falado, que é o relacionamento abusivo entre casais. Ou quem é casado, ou quem é namorado, ou quem é noivo. E o que eu vejo, Ellen, basicamente é uma pessoa, que na maioria das vezes é o homem, né? Imagino que tenha caso contrário também, né? A mulher se relacionando abusivamente, Evandro Jales, muito obrigado, com o homem. Mas eu vejo uma relação bem agressiva quando é uma relação abusiva. De xingamentos, de palavrões, de imposição emocional, de imposição de vontades também. É basicamente isso que acontece? Basicamente isso. E isso também é uma herança da nossa cultura, da nossa machista, história, né? Da nossa cultura machista, que infelizmente essa herança não vai sumir do dia para a noite. Então, sim, é muito mais comum que a gente veja esse tipo de relacionamento do homem para a mulher, embora exista, sim, o oposto, o contrário disso aí. Mas essa questão de imposição de vontade, geralmente é o início de tudo. Então, a pessoa começa a namorar e aí conheceu a pessoa daquela forma, se vestindo daquele jeito, falando daquela determinada maneira, mas quando começa a namorar, quer mudar a pessoa por completo. Então, isso aí já é um sinal de alerta. Claro que quando a gente entra num relacionamento, a gente tende a mudar um pouquinho de comportamento. Se antes você abraçava todo mundo, você já vai ter um pouquinho mais de cautela para não gerar um ciúme desnecessário no outro. Porém, quando isso começa a ficar muito rígido, então, não, você não vai sair com essa roupa porque eu não quero, porque eu não gosto, isso aí já se caracteriza como um relacionamento abusivo. E aí tem um ciúme excessivo também, xingamentos e palavrões, você não presta, você parece uma... Eu não vou ficar falando aqui porque não vem ao caso também, mas são xingamentos bem pesados, né? Bem pesados. E o que eu percebo também, é que muitas vezes a pessoa que está sofrendo esse abuso, ela muitas vezes se sente culpada. Sim. Porque outra pessoa consegue jogar culpa para cima. Então, assim, como que isso acontece e como a pessoa consegue identificar, olha, eu não sou culpada nada, essa pessoa que está abusando de mim? Bom, aí a gente já entra no assunto autoestima. Autoestima, autoconfiança. Realmente, né? No caso de um relacionamento abusivo, sempre aquela parte vai tentar fazer com que você seja o responsável pelo problema que está havendo. Então, se eu só estou brigando com você porque você não está colocando a roupa que eu quero. Eu só estou brigando com você porque você quer ir para determinado lugar que eu não quero que você vá. Então, a responsabilidade é única e exclusivamente sua. É você que tem que mudar. Agora, se eu tenho uma autoestima bem trabalhada, se eu tenho uma certa dose de autoconfiança, eu vou saber identificar que aquela pessoa está fazendo um jogo comigo. Ela está justamente tentando trazer para mim uma carga que é dela. Ela não sabe lidar com as próprias emoções, ela não sabe lidar com as suas frustrações e também não sabe lidar com o seu ciúme. Porque geralmente essa questão de mudança de comportamento, mudança de vestimenta, vem por conta do ciúme realmente. O relacionamento abusivo, acho que não tem necessariamente, ou não está exclusivamente envolvido com agressão, mas existem alguns casos que tem agressão física? Sim, existe. Infelizmente, cada vez mais, né? Porque a coisa sai do controle. Então, eu estou tentando exercer um controle em cima de você e você não corresponde, eu parto para agressão. Então, hoje você cedeu, amanhã você cedeu, no dia seguinte não cedeu, opa, tem alguma coisa errada, então eu acabo agredindo, porque a pessoa sai realmente da razão
E aí desanda tudo e parte realmente para a agressividade física. Acho que a Ellen falou um pouquinho aqui, a gente pode se aprofundar um pouco mais no próximo bloco, mas a pessoa que sofre um relacionamento abusivo, ela deixa de andar com seus amigos, deixa de visitar a sua família, para de vestir a roupa que quer, aí se desenvolve muitas vezes depressão, baixa ainda mais a autoestima que já era baixa, aí causa muitos e muitos problemas emocionais e até a pessoa descobrir que, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Demora 2, 3 anos e a pessoa já passou por muitos processos dolorosos, digamos assim. E foi como você disse, a baixa autoestima, ela acaba levando a uma possível depressão, mas nem sempre se caracteriza dessa maneira diretamente. Começa justamente com o que você falou, do isolamento. Aos pouquinhos, ela não tem mais vida social, não tem mais amigos exclusivamente dela, passa a ter só amizade do casal, só serve a amizade do casal, que é aprovado pelo companheiro, enfim. E com isso, aí sim começa a chegar a esse ponto da depressão. O lado emocional vai acabando pouco a pouco até evoluir realmente para uma depressão, para um processo depressivo, enfim. Quando uma pessoa que sofre o relacionamento abusivo decide se libertar, basicamente quem faz a agressão psicológica ou física até, pede perdão, reconhece os erros, fala que não vai fazer mais aquilo, mas volta a fazer. A tentativa de parar de fazer é real ou isso também é uma forma de manipular? Na maioria das vezes, uma forma de manipular. Não quer dizer que momentaneamente essa pessoa não tenha um arrependimento. Sim. Ela pode realmente se arrepender porque ela está vendo que o outro está reagindo. Porém, consequentemente, isso acaba sendo uma forma de manipulação, porque quando o outro cede, diz que vai permanecer naquele relacionamento, eventualmente a pessoa vai voltar a fazer algum tipo de agressão. E a pessoa que faz a agressão, o relacionamento abusivo, por que acontece? Ela tem alguma coisa que ela vivenciou, alguma coisa, ela tem problemas emocionais também, é essa frustração de fato, é uma frustração da vida inteira e ela acaba passando isso. Mas por que isso acontece? Tem uma explicação do motivo? Olha, até tem, né, dentro do campo da psicologia, dentro do campo da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem na qual eu trabalho, a gente trabalha com as crenças disfuncionais, né, com os esquemas iniciais desadaptativos. Então, são as nossas experiências desde a infância, seja aquilo que você passou pessoalmente ou aquilo que você vivenciou ou visualizou alguém passando, isso vai te atravessando de alguma maneira no decorrer do seu desenvolvimento. Então, se você não tem uma boa orientação, se você não tem alguém te dizendo que aquilo que você está assistindo ou que aquilo que você viveu é algo errado ou pelo menos não tão adequado, você acaba crescendo reproduzindo certos padrões. E com isso, nós geramos então aí uma série de personalidades, vamos colocar assim, dentre elas o abusador. Complicado, né? Bem complicado. Muito. Bom, vamos mudar então agora o tipo de relacionamento abusivo. Como se caracteriza um relacionamento abusivo dentro de uma escola, Ellen? Bom, assim, nós sabemos que dentro da escola existe uma hierarquia. Sim. Então, nós temos ali a direção, que está ali acima do professor, o professor estaria acima do aluno, enfim, claro que tem outros funcionários aí nessa dinâmica, mas o professor, ele tem sim, claro, a função de educar dentro do contexto escolar, não frisando aqui que educar no contexto escolar é diferente de dar educação para a criança. Educação vem de casa, né? Então, ela vai ensinar as matérias, claro que tem ali um funcionamento natural dentro do ambiente escolar. Porém, quando esse professor começa a ultrapassar o limite, começa a ser repreensivo em excesso, começa a querer abusar do seu papel, né, de autoridade dentro da sala de aula, aí já caracteriza, então, um relacionamento abusivo entre professor e aluno. Pode ser que o professor queira que o aluno desempenhe alguns papéis que são dele dentro da sala de aula. Acontece muito, principalmente no ambiente universitário, do professor querer que o aluno faça todo o trabalho que é dele. Claro que frisando que existem casos e casos onde realmente o aluno desenvolve ali trabalhos que o professor vai levar o nome porque o professor orienta. Aí é uma coisa. Outra é um professor se apropriar de algo que ele não teve o mínimo de participação. Em outras esferas, no caso das crianças, no caso dos adolescentes, também mais ou menos nesse sentido. Então, se o professor precisa fazer chamadas, se o professor precisa tomar conta da turma, se o professor precisa passar o conteúdo e ele repassa essa responsabilidade para um aluno,
Ah, vai lá escrever no quadro para mim porque eu estou cansado. E está lá lendo revista. Então, assim, já é um sinal de alerta que é um relacionamento abusivo aí no contexto escolar. Imagino que esse problema na escola fundamental seja pior do que na faculdade, né? Que faculdade, tudo bem, relacionamento abusivo é relacionamento abusivo, não importa, mas pelo menos são com pessoas maiores de idade, que eu acho menos pior do que com adolescentes que ainda não têm a vida emocional muito bem construída, ou crianças muito menos que têm essa vida emocional construída. Então, é importante ficar atento a quem é pai com os filhos aí, né? E aí eu te pergunto, Hélio, o seguinte, como que se identifica? Ou então, como que o professor, como os pais conseguem identificar? Ou se esses professores conseguem pôr na cabeça dos alunos para, olha, não fale isso para ninguém, porque senão eu vou te dar uma nota baixa. Isso acontece também, por exemplo? Acontece, com certeza. É uma forma de manipular o aluno, né? Exatamente, justamente por isso que é um relacionamento abusivo. Se ele não conseguisse desempenhar esse papel, fazer essa manipulação tão bem feita, nem chegaria a ser um abuso. Ele estaria fazendo um pedido, o aluno iria negar e pronto. Agora, para os pais perceberem é mais difícil, porque geralmente isso vai ser mencionado em casa de uma maneira bem direta. Então, o aluno vai chegar um dia, vai falar para o pai que fez tal tarefa. O pai, de repente, nem vai se dar conta. No dia seguinte, a mesma coisa. Uma semana, 2, 3, um mês, o pai tem que já ficar em alerta que aquilo ali já não é normal. Então, essa que seria a maneira mais direta ali dos pais perceberem e fazerem alguma coisa a respeito. E Ellen, então vamos falar agora de relacionamento abusivo sobre pais e filhos? Como é que se caracteriza esse relacionamento abusivo? Aí a gente vai falar mais ainda daquelas frustrações que você disse logo no início. Geralmente, as relações abusivas entre pais e filhos acontecem bem nesse ponto. Então, os pais acabam exercendo um poder excessivo com os filhos por conta de algo que eles não concordam. Geralmente isso ocorre mais quando a gente está lidando com pais que tiveram uma criação muito rígida, como eu te falei ainda há pouco dos exemplos, né, da reprodução dos padrões, dos exemplos que ele teve na vida. E ele quer que o filho siga à risca aquilo que ele acha que tem que ser, sem considerar que hoje em dia nós vivemos uma realidade completamente diferente. Então, não tem como ser rígido 100% do tempo. Existe a necessidade da resiliência, da flexibilidade, pelo menos um pouquinho. E nem o excesso de cobrança também, né, Ellen? Porque isso tudo causa problema no adolescente que vai crescer e pode crescer com algum tipo de problema. É impressionante o quanto isso acontece. Agora, Ellen, eu comentei em off aqui com a Ellen um pouco antes, que voltando a falar de relacionamento abusivo entre casais, né? Eu acho impressionante como quem sofre esse relacionamento abusivo basicamente entra num casulo, tanto para os amigos quanto para a família, se acha culpado por tudo aquilo e não expõe os seus problemas para ninguém, justamente porque se sente culpado, imagino. E aí você convive, as poucas oportunidades que tem, você convive com aquela pessoa, acha que está tudo bem, pergunta se está tudo bem, a pessoa fala que está, aí passa uns 2, 3 anos, esse relacionamento acaba, e aí escreve um textão no Facebook, olha, passei por isso, aí eu leio e falo, meu Deus, como é que essa pessoa passou por isso tudo? Nem parecia. Isso acontece muito, né? As pessoas, de fato, entram no casulo e não falam do problema dela para ninguém, né? Acontece demais e um pouco disso se deve a falta de percepção mesmo de que aquilo ali é um relacionamento abusivo. Existem pessoas que, por conta da falta de autoestima ou da baixa autoestima, elas realmente se anulam. É como se elas não tivessem identidade própria. Então, quando elas estão se relacionando com alguém, elas assumem a identidade que aquela pessoa impõe para ela. Mesmo que, às vezes, ela não se dê conta de que está fazendo isso. Às vezes, não é um processo totalmente consciente. Só vai se tornar consciente quando termina aquela relação. Que aí acontece o que você falou, né? A pessoa vai lá, faz textão no Facebook, a pessoa começa a se libertar, quer sair, muda o jeito de se vestir, volta a procurar os antigos amigos, que nem sempre vão ter disponibilidade para essa pessoa. E é aí que a gente vê que aquele relacionamento era apenas aparência, aquele bem-estar que a pessoa demonstrava não passava de mera aparência. Ainda mais com rede social, né? Essa aparência fica ainda mais acentuada. Na rede social, todo mundo é feliz, né? Ninguém coloca assim, olha, hoje eu fui agredida verbalmente pelo meu esposo ou pelo meu namorado, estou triste. Ninguém coloca isso. De jeito nenhum. Eu costumo dizer que ninguém coloca no Facebook quando está com dor de barriga, né? Mas coloca lá quando comeu aquele prato maravilhoso, lindo, posta foto. Mas e aí? O que tem por trás disso é que as pessoas não se questionam. É verdade. Agora, Ellen, como então a pessoa que está assistindo a gente
possa estar passando por alguns problemas no relacionamento, consegue identificar, olha, isso é um relacionamento abusivo, basicamente é o ciúme, eu tenho outras atitudes dentro do ciúme para identificar assim, caramba, eu acho que eu estou dentro desse quadro aí. Olha, eu vou dar uma dica olhando por um outro lado. Eu não vou falar sobre o que a pessoa vai observar no parceiro ou, enfim, na pessoa que está ali emitindo o comportamento abusivo. Eu vou falar para o que a pessoa pode reparar nela mesma. Então, é o seguinte, se você está se relacionando com alguém e você está desconfortável, seja na presença da pessoa ou mesmo desconfortável de fazer algo e sequer pensar que a pessoa possa vir a descobrir, alerta, você está vivendo um relacionamento abusivo. Porque se descobrir, alguma coisa grave vai acontecer, ou seja, isso leva a muita coisa, né? Exatamente, é o seu medo falando por você. E isso não é natural, você viver numa relação onde você tem medo de que a pessoa saiba o que você está fazendo, isso não é nada natural. Então, isso caracteriza aí já um sinal de alerta de você para você mesmo de que você está fazendo parte de um relacionamento abusivo. Legal. E depois que a pessoa passa por isso tudo, existe alguma forma de ajuda? Psicólogo, por exemplo, Claro. Ajuda esse tipo de tratamento para poder lidar com tudo que passou, a superar as mágoas, as próprias frustrações, as escolhas também? Claro, com certeza. Primeiro, assim, eu acho importante, se você está vivendo um relacionamento abusivo, está se isolando, pelo menos uma rede de apoio você tem que manter. Seja a sua família ou seja um amigo mais íntimo. É importante demais que você não se isole por completo, mesmo que a outra parte tente forçar isso. E, claro, depois que você já passou por isso, se deu conta, tomou consciência de que aquilo está acontecendo com você ou de que aquilo aconteceu com você, buscar uma ajuda profissional se você não souber lidar com isso sozinho. E antes de terminar, é importante, porque muitas vezes também a pessoa quer terminar um relacionamento abusivo. Só que o cara ou a menina é tão forte ou tão contundente que o medo, principalmente, aí não tem mais culpa, não tem mais nada, é medo puro, porque é ameaça de morte, é perseguição. Mesmo assim, é possível terminar um relacionamento abusivo, né, Ellen? É possível terminar e, nesse momento, então, mais do que nunca, é importante a rede de apoio. Se você tem uma família que sabe o que você está passando, você tem amigos que sabem o que você está passando, é muito mais fácil, ou melhor, é um pouco menos difícil que você termine esse relacionamento se sentindo um pouco segura. Porque você tem a quem recorrer, você tem para onde ir. Agora, quando você não tem ninguém, aí fica muito mais difícil. E dependendo do caso, existe polícia, né? Você tem que denunciar, fazer boletim de ocorrência e deixar o medo um pouquinho de lado, ou vencer o seu medo, que é muito melhor. Ellen, queria agradecer a sua presença, foi um prazer receber você aqui. Espero que você volte outras vezes. Eu também espero. Você tem contato? Se alguém quiser conversar alguma coisa, tirar alguma dúvida, quiser fazer uma consulta? Tenho sim. Tenho meu telefone, que é o DDD 21 97502 4033. Ou o meu Instagram, que é onde as pessoas estão me achando mais, que é o @psicóloga Ellen Senra. Tá aí, ó, @psicóloga Ellen Senra. Obrigado de novo, Ellen, um prazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente volta segunda-feira, 1h15 da tarde. Um abraço e um excelente final de semana também. Valeu!